Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Bem-vindos. Vamos aprender sobre relevância da omissão. Conceito, né? Gente, quando a gente fala de relevância da omissão, a gente vai falar dos crimes omissivos impróprios. Por quê? Porque os crimes omissivos, vamos voltar, né, antes do conceito para deixar bem claro, né? Os crimes omissivos, eles se dividem, né? Os crimes omissivos, eles se dividem em crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios, eu vou fazer uma diferença, fique tranquilo, tem um quadro que traz essa diferença. Mas deixar bem claro para vocês que os crimes omissivos próprios é um dever geral. É um dever geral. Normalmente, qualquer pessoa pode responder. E detalhe, nos crimes omissivos próprios, a omissão é descrita como crime. Por exemplo, vou dar um exemplo. Omissão de socorro. Deixar de prestar socorro quando podia fazer, aquilo lá. A lei descreve a omissão e descreve a sua penalização. Isso é omissivo próprio. Qualquer pessoa pode praticar o crime de omissão de socorro. Agora eu pergunto, é possível matar por omissão? É possível matar por omissão? Aí você vai falar assim, peraí, professor, vou lá no artigo 121. Não, professor, tem omissão de socorro com resultado morte. Mas não é homicídio, eu estou falando crime de homicídio. Homicídio, exato, gente. É possível na modalidade de omissão imprópria. Aqui existe um dever. Existe a figura do garantidor. Aqui, o sujeito, por um dever legal, por uma situação, alguma coisa nesse sentido, ele tem o dever de impedir o resultado. E é bacana porque... bom dia pessoal. E é bacana porque, de certa forma, você vai focar no garantidor. Na omissão imprópria é isso. A aula de hoje é sobre a omissão imprópria. É você entender quem é esse garantidor e quais são as situações que acabam surgindo a responsabilidade penal pela omissão. Conceito, né, gente? Então, vamos lá. A matéria, então, ela se encontra o quê? Disciplinada no artigo 13, parágrafo 2º. Lá diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado final. Aqui é interessante, por quê? Porque aqui nós estamos falando dos crimes omissivos impróprios. Só que eu vou dar uma dica importante para o concurso. Os crimes omissivos impróprios é uma expressão já batida, tá? É uma expressão que, quando o examinador cobra, ele está sendo muito bonzinho com você. Porque, normalmente, eles gostam de cobrar o que são crimes espúrios. Ou o que são crimes comissivos por omissão. Comissivos por omissão está na modinha, tá? Comissivos por omissão é a mesma coisa que crimes omissivos impróprios, é o que nós estamos estudando. Então, ou seja, são as pessoas responsabilizadas pela sua omissão em razão do quê? Em razão de um dever. Ele é o garantidor, ele tem que evitar o resultado final. É como se ele tivesse um dever mesmo, é uma coisa que ele tem que fazer e ele não faz. Ele não faz. A lei fala, faça, meu amigo. Ele não faz. Então, ele responde pelo resultado final naturalístico. E aí você vai falar assim, tá, professor, me ensina melhor. Vamos lá. Prova 2014, Defensor Público do Mato Grosso do Sul. Na alternativa B, trazer a seguinte situação, para dizer a afirmativa correta. Os crimes comissivos por omissão, ou seja, omissão imprópria, são aqueles em que o agente deixa de fazer o que estava obrigado, por isso acaba produzindo um resultado perfeito, correta. E isso são os crimes omissivos impróprios, comissivos por omissão. Lembra que eu falei para vocês? Comissivos por omissão, tá na modinha, tá caindo mais nessa nomenclatura. Então não vamos errar. Aí você vai falar assim, tá legal, professor.
Então, o que significa crime omissivo impróprio? Qual é as características dele? Primeiro, uma inação do agente, ou seja, um não fazer, o agente não pratica algo que ele deveria praticar, mas para ele não poder fazer, porque ele poderia agir e ele teria o dever jurídico de agir. Vamos lá, um exemplo muito comum que acontece, que nem aconteceu no Rio de Janeiro, um exemplo trágico que aconteceu no Rio de Janeiro. Ano novo, o médico plantonista, chega a criança baleada, cadê o médico plantonista responsável para fazer a cirurgia da retirada da bala? Faltou. Ele faltou. Aí o delegado foi, jogou ele como homicídio, porque a criança faleceu, aí responsabilizou ele como homicídio, papapá, aquela coisa toda. Pergunta, o delegado agiu correto? Tem indiciado ele por homicídio? O seu sangue vai ferver, vai falar, claro, professor, o médico, ele tinha que estar lá, professor, e ele não estava. Detalhe, vamos olhar os requisitos da omissão imprópria? Vamos lá? Vamos olhar? Teve um não fazer do agente? Sim. Ele não foi no hospital quando ele deveria ter ido, no plantão dele. Tinha um dever jurídico? Sim, ele era funcionário público, ele tinha o dever de estar lá. Mas espera aí, ele poderia ter agido? Não. Ele não poderia ter agido porque ele não estava no local. Então ele não responde pela omissão imprópria. Mas, professor, por qual crime ele responde? Não sei, ele pode responder aí por uma questão de fraude, bater alguma coisa, mas ele não estava no local. Aqui a ideia é o seguinte, o sujeito ele pode agir, ele tem a possibilidade de agir, ele tem o dever jurídico, mas ele fica inerte, ele não faz nada. Está compreendendo a diferença? O dever jurídico que diz, não, você tem que fazer, você tem que agir e você não faz. Você não faz culposamente ou dolosamente, mas você não faz. Então, para que o médico pudesse ser responsabilizado, o que deveria acontecer? Ele deveria estar no hospital, ver a criança, e aí ele constatar o quê? Que ele deveria fazer a cirurgia na criança. E ele pega e ele não o faz, ele deixa a criança lá, sabendo que ele poderia agir. Por isso que é muito comum o médico não ser responsabilizado. Chega lá, 30 pacientes no plantão dele, ele não tem como atender os 30 pacientes e morre na porta do hospital, no plantão dele. Aí a pergunta que faz é a seguinte, ele não fez? Ele não fez. Ele tinha o dever jurídico de agir? Tinha. Mas ele poderia ter agido? Não, não poderia ter agido. Tinha 30 pessoas, como que ele ia atender as 30 pessoas? Não tinha estrutura para isso. É muito comum nas provas, principalmente na prova da FGV, eles adoram isso. Na prova da FGV, eles caem assim. Cai muito isso. O sujeito vai, a enfermeira, a médica... eu nunca esqueço essa questão. Essa questão foi ferrenha, essa questão. A enfermeira a médica A, o plantão dela era das 6 da manhã às 7 da noite. E toda vez no plantão, das 6 da manhã às 7 da noite, ela saía às 17 horas, porque o médico das 19 adiantava e chegava às 17 horas. Era um acordo muito comum entre os dois. O que aconteceu no dia? Quando ela estava prestes a sair, chegou uma criança. Ela examinou a criança e não atendeu a criança. Porque ela pegou e falou, vou embora, e o outro médico, meu amigo, chega daqui a pouco e ele atende a criança. Mas o amigo dela não chega na hora, pelo contrário, ele chegou atrasado, inclusive. Ele chegou perto das 10 horas da noite e a criança faleceu. Pergunta, qual crime que há entre os dois? No caso é dela. Por que dela? Porque ela tinha que ter agido, ela tinha o dever, ela podia ter agido e não fez. Então ela responde por homicídio. No caso, ela teve a intenção, falou, eu não vou atender dolosamente. Então ela responde por homicídio doloso. Percebam que é muito importante a gente compreender esses 3 elementos, tá certo? E detalhe, voltando, isso aqui é muito importante e cai nas provas de concurso. A diferença entre crimes omissivos próprios e crimes
omissivos impróprios. Olha só, o tipo penal, os crimes omissivos próprios, lembra? Nos próprios, o tipo penal, o crime está descrevendo a omissão. Omissão de socorro, prevaricação, corrupção. Existem vários crimes em que a conduta é o não fazer. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor, professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.